Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos nesta oportunidade ser gratos ao Senhor em podermos estar aqui nesta manhã do dia 19, para juntamente com dois homens de Deus, obreiros qualificados e capacitados, aqui do Templo Central das Assembleias de Deus em Jaguaruana, para nós podermos dialogarmos aqui nesta manhã sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, a terceira lição, que trará o tema eleição e predestinação. À minha direita, aqui está o meu amado irmão presbítero José Wilton Melo, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, e à minha esquerda está o presbítero Tiago Alves, que é o professor da sala dos homens, né? E para nós é um privilégio muito grande estarmos aqui nessa manhã, para juntos podermos comentar esta lição. É certo que o meu dever maior é fazer aqui a apresentação com esses homens de Deus, e nós queremos aprender com o comentário que eles estarão aqui para nós. Mas antes de tudo, meus irmãos, eu quero pedir a você que participa conosco aí, dessa live que está entrando aí no ar com a gente, que você possa compartilhar essa live e que nós possamos alcançar muitas vidas através desta transmissão, para que essas vidas elas sejam abençoadas pela potente mão de Deus e o conhecimento no conteúdo desta lição tão preciosa para as nossas vidas. Amados, nós vamos fazer uma oração e pedir a bênção do Senhor por esta programação, por esse trabalho, e pedir ao Senhor que assim abençoe também a cada uma das famílias que tem participado conosco dessa escola dominical. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai celestial, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome pela oportunidade, Senhor, de nesta manhã podermos aqui estar para juntos aprendermos um pouco mais da tua palavra. Pedimos a tua graça, pedimos, Senhor, que o Espírito Santo assim conceda a cada um dos teus filhos a tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Então, meus amados, como nós vemos, o tema da lição será eleição e predestinação. Nessa lição de hoje, nós teremos como textuário Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz da seguinte maneira: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática, nós temos também contido o seguinte argumento: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica dessa lição nós vamos encontrar em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 4 ao 12, que vai nos dizer o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar
a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas segundo o seu conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós teremos, meus irmãos, aqui alguns objetivos específicos na aula de hoje, nessa lição, que os nossos irmãos, no transcorrer do comentário dessa lição, eles procurarão aqui trazer a todos vocês, primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E o terceiro tópico, eles vão comunicar com os irmãos e trazer o entendimento. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas para os eleitos. Então, amados, nós teremos uma lição muito maravilhosa. Eu peço a você que está aí ligado e sintonizado, participando dessa live conosco, que você não desligue, tire um tempo aí, aguenta um tempo, que nós teremos aqui, irmãos, esse tema é muito bom. Então, nós teremos aqui uma aula abençoadíssima por esses dois homens de Deus, que são mestres aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Jaguaruana. A introdução da lição vai nos dizer o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, meus amados, nós estaremos aí já começando com o nosso amado irmão, professor Wilton Melo, ele que é um dos professores aqui que sempre tem ajudado bastante os alunos da EBD, né? Então, irmão Wilton, eu gostaria de pedir ao amado irmão que possa comentar conosco aí, começando aí o comentário da revista a partir do primeiro ponto, e em seguida nós estaremos também com a participação desse homem de Deus, presbítero Tiago Alves. Amém. Pai do Senhor, nosso pastor Abraão, nosso irmão Tiago Alves, também o nosso irmão Gleuís, que está aqui presente, e a todos os irmãos que estão participando dessa live, né? E estamos felizes nessa manhã, porque estamos aprendendo também e compartilhando com os irmãos. E essa lição, ela é a terceira desse trimestre, e ela fala sobre eleição e predestinação. E o primeiro tópico da lição diz que eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. A gente vê que no versículo de número 4 da leitura da Bíblia em classe, onde o apóstolo Paulo fala sobre a eleição, e alguns, pastor Abraão, Tiago Alves, eles confundem, e os demais irmãos, eles falam sobre isso aqui, sobre Deus elegeu, né? Alguns confundem isso, acham que Deus escolheu uns para a bênção e outros para a maldição. Mas isso não, no meu compreender, não concerne com o caráter divino, porque a Bíblia diz que Deus é justo. E se Deus escolhesse uns para serem salvos e outros para serem condenados, isso na minha compreensão, eu creio que Deus seria injusto. A Bíblia diz que Deus é justo. Isso é a minha compreensão. Por isso que quando ele fala de eleição, Paulo aqui fala sobre 3 aspectos dessa escolha, né? No versículo 4 da nossa leitura da Bíblia em classe,
Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quer dizer, em quem nós fomos escolhidos, não é assim? Paulo já diz aqui no versículo 4. Nos elegeu nele. Quem? Cristo. Paulo nos elegeu em Cristo. Esse é o primeiro aspecto onde Paulo já começa a carta que escreveu para a igreja de Éfeso. E Paulo já coloca esta revelação de que nós fomos escolhidos em Cristo, né? Fomos escolhidos em Cristo. Assim, em Jesus. Por quê? Porque ela é cristocêntrica. Quer dizer, em Cristo, a nossa eleição está em Cristo. Para também em que tempo foi a escolha? O tempo é dito antes da fundação do mundo, né? Está em Apocalipse 13:8. Diz que o Cordeiro sofria. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já sofria, né? Assim? Não é interessante, né? Daqui a pouco nós vamos entrar mais nesse detalhe também, que é sobre a presciência de Deus, né? Daqui a pouco a gente vai esclarecer um pouco mais, né, Tiago? Sobre a presciência de Deus, que é saber antes, né? Persistência quer dizer isso, saber das coisas antes. Porque na sua onisciência Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quem vai ser salvo, ele sabe quem não vai ser salvo. Deus sabe. Mas não é porque ele escolhe, mas é porque o homem é quem escolhe, né? Nós vamos ver tudo isso aqui daqui a pouco, não é assim? Em que tempo se deu a escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para sermos santos, irrepreensíveis, para sermos diferentes. Quer dizer, a Bíblia de Estudo Pentecostal, no comentário de Donald Trump, ele comenta que afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, em que ninguém, sem estar unido a Cristo pela fé, e também na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, né? Também a gente fala sobre isso, que é segundo a presciência de Deus. Então, em 1 Pedro 1 e 2, né, Greu? 1 Pedro 1 e 2, se alguém quiser nos acompanhar aí, o Greu vai colocar aí na tela. 1 Pedro 1 e 2. O apóstolo Pedro também fala sobre isso, né? Ele fala sobre a presciência de Deus. O que é presciência? Presciência, irmão, é o conhecimento antecipado. É o conhecimento que vem antes de acontecer. Mas porque Deus quem faz de propósito? Não. Deus nos deu o direito de livre-arbítrio, não é assim? De escolha. Se alguém encontrou aí, pode ler. Achou, pastor? O Tiago achou? Pode ler. 1 Pedro 1 e 2, né? 1 Pedro 1 e 2, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E agradecer a Deus por esse momento qual o Senhor nos proporciona, de estarmos aqui estudando essa lição para o nosso leve espiritual e sabedoria. Grato a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês nesta manhã de domingo, né? Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus, né? Quer dizer, a presciência de Deus, o que era? Quando ele criou o homem, Deus nunca é prego de surpresa. As pessoas pensam que nós podemos pegar Deus de surpresa, né? Não, Deus, ele... A Bíblia diz que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E Deus, na sua onisciência, irmão, não que ele tenha planejado, mas ele sabia que Adão, ele, em um certo momento, ele cairia. Mas ele já tinha preparado o plano de salvação para nós, não é assim? Aí, diga, pastor. Presbítero Wilton, presbítero Tiago Alves e irmãos que estão nessa live, é interessante essa questão, trazer aqui um pouco só a explicação para os nossos irmãos que estão participando conosco, a respeito da explicação da palavra presciência, né? Quer dizer, a palavra presciência, ela dá-nos a entender, irmãos, que Deus, ele já tinha o conhecimento, desde o passado, desde o início de todas as coisas. Deus, ele já conhece o nosso futuro, né? Isso é que é
presciência, né? Então, Deus, ele em seu eterno projeto, na sua presciência, desde a fundação do mundo, ele já nos elegeu, né? Elegeu no sentido de nós hoje sermos a sua igreja, sermos a igreja do Senhor. Eu lembro-me de um versículo lá no capítulo 25 de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele traz a parábola ali dos talentos, né? Ele chega para recompensar os que trabalharam. Ele vai dizer o seguinte, ele disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, né? Então, Deus, na sua presciência, ele trouxe a nós essa eleição. Amém, né? As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, irmão, ela também ensina que a eleição para a salvação em Cristo era oferecida a todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer que o amor de Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ele veio para todos, mas existe uma condição: crer. São os que crê. Jesus decide pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado, será condenado. Aí ele disse também aos discípulos: os sinais seguirão os que crê. Não é assim? Os sinais seguirão os que crê. Quer dizer, o que é que Deus quer de nós, irmão? Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. É o que João Batista anunciava, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento o que é? É reconhecer o erro, causa uma tristeza, claro, mas essa tristeza não é um remorso, não, é uma tristeza da nossa alma, nosso coração, onde nós reconhecemos que erramos. E, através disso, precisamos melhorar. E reconhecemos que precisamos mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho. Isso é arrependimento. E a fé? Se arrepender e crer, aí somos eleitos em Cristo. Entretanto, esse meio não é meritório de ninguém. Não. Paulo diz que a salvação é pela graça, favor e merecido. Mas tem que ser por meio da fé. E quem não crê? Irmão, aí Deus julgará. Mas a Bíblia fala que é necessário termos fé. Deste modo, irmão, fomos eleitos por iniciativa divina. Por quê? Porque Deus já tinha preparado o Cordeiro. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando foi aberto ali, Deus estava ali para revelar algum juízo, não é assim? E todos ficaram tristes, até no céu resiste o choro, né? João chorou ali. João começou a chorar, aí o ancião chegou e disse: não chore, não é assim? Chegou alguém ali, um personagem, e disse: não chore, João. Quem era que podia abrir o livro? Deus colocou ali o livro na sua mão direita, colocou ali no seu trono, e ninguém vamos dizer assim, em condições de abrir o livro, né? Mas de repente apareceu quem? O leão da tribo de Judá, não é assim? O cordeiro que foi morto, mas reviveu, né? Aí diz: não chore não, João, o cordeiro é digno de abrir o livro. Jesus foi e pegou o livro. Por que ele era digno? Porque ele foi obediente, né? Assim, até a morte de cruz, né? E ele abriu ali o selo. É interessante que quando João, o ancião, apresentou, ele era o leão, né? Mas quando João olhou para ele, já não era um leão, era um cordeiro, como se tivesse todo doente, né? Ensanguentado. Cordeiro imolado, ele tinha sangue. Quando ele apresentou, ele era o leão. Aí quando João se virou para ver, o leão já não era o leão, era o cordeiro. Amém? Graças a Deus por isso, né? Lá é Apocalipse, né? O cordeiro imolado, como disse o Tiago Alves, né? Tiago Alves também, Tiago, quer falar um pouquinho aí sobre esse pastor Tiago? Aí tem aqui o terceiro e tem também o quarto tópico ainda. Meus irmãos, o irmão Tiago Alves, ele vai agora comentar, mas nós vamos abrir aqui só um espaço para compartilhar com os irmãos e mandar a paz do Senhor Jesus
para os irmãos que estão participando conosco, né, dessa live, né? Está conosco meu amado irmão Manuel Ferreira Sampaio, né? Ele é meu irmão 2 vezes, é irmão de sangue e é também irmão na fé. Ele que já pastoreou a igreja lá no Maranhão. Ele está aí ao vivo conosco, a paz do Senhor Jesus. Ele diz, eita, é forte demais Brasil, né? Está comentando aí na live. Meu amado irmão, acho que a irmã Carla está assistindo, Tiago Alves, mandando a paz do Senhor. A irmã Silvana, mandando bom dia aí, ou Silvano, né? Irmão Silvano, está desejando bom dia a todos. Também o irmão Ramiro Rocha, o irmão Gleu, que está ali, está aqui conectado também, está ali no computador. O irmão Frank Souza, ele é um levita, é um cantor, já tem alguns anos, eu conheci, tive o prazer de conhecê-lo lá na cidade de Crateús. Ele, como obreiro ali daquela igreja e cantor, hoje ele mora em São Paulo, está aí participando conosco desta escola bíblica dominical. Também está conosco Mateus Melo, né? Mateus Melo, o Gil, participando conosco, o Maninho, né? Viana, glória a Deus, Ismael Oliveira, o irmão Ramiro, o irmão Antônio Marcos, a irmã Etamires Carvalho, lá da congregação Getsemane, ali na Jureminha. Que Deus abençoe os meus irmãos. Eu peço que vocês compartilhem essa live para que vidas sejam abençoadas, amém? E muitas outras pessoas estão chegando aí para participar conosco. Então agora vamos ouvir o comentário do nosso amado irmão presbítero Tiago Alves, um dos mestres do Templo Central da Assembleia de Deus aqui na cidade de Jaguaruana, no estado do Ceará, transmitindo para o Brasil a EBD. Graças a Deus, né? Esse primeiro item, nosso irmão Hilton falou, achei muito interessante, irmão, quando há uma pergunta que soa em dizer, para ser salvo precisa aceitar Jesus Cristo? A gente escuta as pessoas dizem, para ser salvo, para mim ser salvo, a palavra de Deus, que é a nossa bússola, nosso mapa, ela é inefável, infalível, ela deixa bem claro, ela mesmo respondendo, que não há salvação a não ser em Cristo Jesus, né? E como nosso irmão Hilton falou, de cristocêntrico, o centro da salvação é Cristo. E o melhor lugar da gente estar é no centro da vontade de Deus para sermos salvos. E ele falando agora no segundo ponto, segundo item, segundo ponto, outra coisa que eu achei muito interessante, a marca do arrependimento, ele ressaltou, parece que nós temos o mesmo espírito, irmão, o mesmo espírito. Quando ele falou de arrependimento, eu me lembrei de remorso. Porque nós vemos que parecem ser, mas não são. Para chegar a Cristo, é preciso arrepender. Arrepender de quê? Eu não posso me arrepender dos pecados de ninguém. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Por si mesmo. Jeremias, ele é um versículo clássico, ele diz aqui, do que se queixa o homem vivente? Mas nós vivemos no mundo atual de hoje, não é assim, irmão? Nessa sociedade que a gente tem que se queixar dos outros para sermos livres da culpa. E essa culpa, ela é um pouco assim, podemos dizer, esse momento transitório, porque se acaba. E o arrependimento em Cristo, nós olhando nossa culpa, ele é eterno. Ele é eterno. Aí Paulo, Timóteo escrevendo, quando o irmão Hilton diz, nós somos eleitos, é preciso alguns requisitos para sermos eleitos. Ora, de tudo que se apresenta, do que se precisa, do que se caracteriza, tem uma logomarca, tem um nome, tem identificação. E os salvos são conhecidos. Os eleitos são conhecidos. O irmão Hilton falou aí que os milagres seguirão aos que crê. Já pensou? Você conhecedor da palavra, tem que ser. Não crê? Porque o fundamento é crer. Crer em Cristo. E somos eleitos em Cristo. Aí Timóteo vai, Paulo escrevendo,
Paulo sendo autor e Timóteo o escritor, ele vai dizer assim, se o homem quiser chegar-se a Deus, em outras palavras, ele vai procurar diversos caminhos. Aí Paulo, na sua, cheio da graça do Espírito Santo, diz assim, porque só há um, não é uma pergunta que Paulo está fazendo, Paulo está esclarecendo, afirmando, esclarecendo. Quando nós perguntamos, o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo podemos dizer assim, porque só há um jeito, uma razão, uma porta, um caminho, uma verdade, porque só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Achei muito importante esse segundo item que o irmão disse, da nossa eleição, eleitos em Cristo. Sem ele não há eleição, sem ele não é eleito, né? Então, nós podemos esclarecer que, para ser salvo, tem que se arrepender. Para ser eleito, tem que estar sendo eleito nos requisitos do qual Cristo Jesus deixou para nós andar. E eu já agradeço aqui a oportunidade. Amém. Terceiro item aqui, Abraão, irmão Tiago e os demais irmãos, ele fala sobre também vamos dizer assim, mais uma condição, né? Vida santa e irrepreensível. Por quê? Porque Paulo, ele enfatiza que a eleição, irmão, ela tem uma finalidade. E ela é específica em nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ainda está no versículo 4. Nós estamos só no versículo 4 da lição, viu, irmão? Ainda é muito rico, né? E nesse, glória a Deus. E nesse aspecto, irmão, o grego, ele fala sobre ágios, santos, que significa separado do pecado. Eu estava ontem, né? Aí eu falando com a senhora, né? Que eu disse, eu conheci o seu esposo. Eu disse, né? A gente, no tempo antigo, quando a gente bebia, ele disse assim, você agora é santo? Aí eu disse, sou santo. Só não sou perfeito, mas sou santo. Aí ela disse, sabe o que é ser santo? Eu disse, sei não. Eu digo, santo é ser separado. Isso é que Paulo tenta explicar à igreja, né? Nós somos santos, quer dizer, que nós somos separados. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que nós somos diferentes. As pessoas não entendem isso. Porque nós somos santos. Aí a pessoa acha que santo é uma perfeição. Não, irmão. Perfeito aqui só mesmo Jesus que esteve nessa terra. Mas nós somos santos, irrepreensíveis. O que é isso, irmão? É uma conduta. Mostra sobre uma conduta que nós precisamos ter. É assim? Claro, ainda pecadores, sim. Ainda pecadores, com certeza. Ele fala aqui, diante de quem? Diante dele. Não é só exterior, como eram os fariseus, mas também interior, porque Deus nos sonda. Deus conhece, né? E ele fala aqui que o adjetivo grego, amos, irrepreensível, expressa algo sem defeito, ou inculpável. Em Filipenses 2:15. O que quer dizer isso, irmão Wilton? Quer dizer, irmão, que a gente deve ter uma consciência pura. Consciência pura. Nós ainda erramos, irmão. Claro, pensamos, ainda falamos algo que não devemos. Às vezes, sim, eu reconheço que eu sou falho. Eu não vou colocar aqui como alguém perfeito. Jamais, meu irmão. Mas eu tenho uma certeza, nós não vivemos na prática do pecado mais. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí, né, Tiago? Alves, o pastor aqui na frente, vamos ver isso aqui. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. O que quer dizer isso, irmão? Porque naquela época, como hoje, irmão, a sociedade ali em Éfeso, eles tinham ali uma deusa chamada Diana, né? E Artemis, e o culto ali, aquela deusa, irmão, era orgias, coisas realmente horrendas. Havia ali prostituta, cultuais, né? E a sociedade naquela época, eles adoravam essa deusa grega, vamos dizer assim, em si, né? Que veio da cultura grega, e eles adoravam essa deusa, e era o culto de orgia. Por isso que Paulo fala sobre a nova vida dos eleitos. Por isso que Paulo ensinou a igreja. Que eles agora em Cristo, aqueles que estavam em Cristo, eles eram diferentes. Porque havia aqueles que iam para a igreja também naquela época. O Tiago, o pastor Abraão sabe disso. Eu sei, o grego, que eles iam ali, irmão,
Só que ele dizia para os irmãos que não precisava ter mudança. Por isso que Paulo combateu. A gente precisa ver o contexto que, claro, a gente não teve as primeiras lições, mas estamos dando aqui uma pincelada. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Tais como o quê? Mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda sérias advertências contra o quê? Fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Lá no capítulo 5, nós vamos ver tudo isso mais um pouco na frente. E a finalidade é apresentar o que? A Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Né? Não obstante, somente o Espírito Santo capacita para esse novo estilo de vida. É o que Paulo também explica lá em Gálatas. Esta obra, irmão, é o Espírito Santo quem faz em nós. Não vem de nós, não. É Deus que nos transforma. Mas o nosso irmão Tiago frisou bem aí. É necessário arrependermos. Não temos só o remorso, mais uma vez. O remorso. Eu estou triste. Aí, quando de manhãzinha, está ali triste, quando é de tarde, faz a mesma coisa. Não, irmão. Isso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro, irmão, ele é a transformação. É isso que Paulo tenta explicar à igreja de Éfeso. E a igreja nesses dias, esse comentarista que é o nosso irmão pastor Elianai Cabral, muito bom, a revista de fácil entendimento, né? Ele é muito bom, o comentarista, parabéns. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Quer dizer, nós estamos no processo, porque a santificação ela é instantânea, mas também ela é progressiva. Como é instantânea? Na hora que você aceita Jesus de coração, você agora se torna de culpado, você se torna inocente, se torna livre, né? Assim, as algemas são quebradas. E a progressiva, o que é? É aquilo que Paulo, ele chega a falar, né? Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um processo que o crente vai passando. Ele vai sendo transformado, ele vai sendo mudado e acontece um milagre, né? Que é o maior milagre que existe, que é o novo coração. Presbítero Wilton, nós vemos assim, na questão no sentido de a salvação, ela ser progressiva, né? O apóstolo Pedro, ele disse, eu acho que os irmãos ainda vão ler esse texto, ele disse assim, sede santos, né? Como o Senhor, vosso Deus é santo, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro, ele dá a intenção aí para nós, né, o conselho de que nós precisamos também trabalhar essa salvação que foi efetuada por Jesus na cruz. Eu lembro-me quando Jesus estava com os discípulos, meus irmãos, ele uma vez disse para os discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim que está escrito? Né? Ele deixou na parte do versículo, não é uma cláusula, mas um apontamento. Ele deixou, não é uma cláusula, mas é apontando, porque muita gente acha que se vier Cristo, seja forçado. Mas o salmista, ele expressa no seu salmo, servir ao Senhor com alegria. Você está aqui essa manhã à força, irmão Hilton? Pastor Abraão, irmão Gleu? Nós estamos aqui com alegria, em poder estar despontando, ortogando essa lição. Não é assim? Aí Jesus Cristo vai, porque muita gente não entende acerca da aplicação da palavra, que ele diz assim, só se quiser. Aí é que está o ápice do versículo. Você vai passar por cima. Não, ele me chamou, tomasse a cruz. Meu irmão, se você não quiser, tem muita salvação, irmão, podemos dizer, pessoas que tentam viver uma vida como vivesse uma vida santa, mas uma vida sem cruz, e esse quiser é querer fazer a vontade de Deus. Não é forçado, é se quiser. Quando o irmão ressalta no novo estilo de vida, a obra quem faz é o Espírito Santo. Para que eu possa, uma ideia que eu
sempre coloquei assim em prática, irmão, se eu quero construir uma casa se dá entendimento de uma obra. Para que seja feita esta casa, ou inicie essa obra, se você perguntar a qualquer pessoa, alguém vai dizer assim, irmão, é preciso de ter tijolo. Aí eu diz, é preciso ter cimento. Ou diz, não é preciso ter pedra, é preciso ter ferro, predeiro. O principal é ter terreno. Porque ele não é invasor. Se eu der lugar, ele faz. Se eu der lugar, ele faz. A mulher diz para o marido dizer, marido, visto esse homem que passa aí, é um homem santo, homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, aí eu passo ele pose aqui, isso aqui, ó, de lado da casa. Tinha lugar para fazer. Se não der lugar, não tem como fazer a obra. Por isso que não se pode ter uma vida torpe. Uma vida, duas identidades, que nos dias de hoje o que mais acarreta, pastor Abraão e presbítero Hilton, estimado presbítero Hilton, é a falta de identidade do povo de Deus. Porque só deve ser uma, santa e irrepreensível. Capítulo 1 vai deixar bem claro lá em Daniel que diz assim, e ele propôs no seu coração não se contaminar. Isso fala de separar de santificação. Amém. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos falando sobre a questão da salvação progressiva, né? Da nossa parte, né? Assim, a santidade progressiva, né? Como o Pedro disse. Então, pode continuar, presbítero Hilton, a gente assim vai comentando um pouco com você, dialogando, mas isso é bom para os nossos irmãos que estão participando conosco. Irmão Hilton, só um instantinho, antes do irmão Hilton entrar novamente aí com a continuação do comentário, eu quero aqui mandar a paz do Senhor Jesus para o meu amado irmão, pastor Isaac Sampaio, que também participa conosco ali, de Fortaleza, da sua residência. Um abraço, um cheiro no seu coração, meu amado irmão. Pastor Isaac também é meu irmão duas vezes, né? É irmão no sangue e irmão na fé. A irmã Osana de Fátima, esposa do irmão Gleu, participando conosco. A irmã Rosimar, meu querido amigo, irmão em Cristo, Samuel Pinheiro, lá da Assembleia de Deus, membro da Assembleia de Deus, na cidade de Itapajé. Itapajé é a igreja mãe do estado de Ceará. Lá foi onde foi fundada a Assembleia de Deus no estado de Ceará. A primeira Assembleia de Deus foi no Itapajé. O irmão Samuel, ele manda a paz do Senhor Jesus aí para o pastor Abraão, né, e desejando um bom dia na graça, né, diante do Senhor. Também o irmão Montanaro Viana participando conosco. Meu amado irmão presbítero Elias Tomás, ali do bairro Juazeiro, participando conosco aí dessa live. Irmã Liliana Adailton, a paz do Senhor. Também irmão Joel Cândido. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Eu peço aos irmãos que compartilhem essa live para que outras pessoas continuem sendo abençoadas através do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Presbítero Hilton, é com você. Amém, né? Agora o segundo tópico, pastor Abraão e os demais irmãos, ele fala sobre predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Não vamos entrar muito nesse detalhe, não, mas alguns teólogos, alguns estudiosos, eles falam que essa predestinação quer dizer de forma arbitrária, né? Como nós comentamos aqui mais cedo, Deus aponta e diz, esse vai ser salvo, e este não vai ser salvo. Aquilo que eu falei no começo da lição. Eu não acredito nisso. Na minha, vamos dizer assim, na minha rude compreensão, né? Eu não sou o dono da verdade. Eu posso estar falho nisso aí, eu posso estar errado, mas na minha compreensão, eu já tive até conversando com alguns irmãos, às vezes, que eles concordam até com isso, né? São até calvinistas, vamos dizer assim. Não vamos entrar nesse detalhe agora, que a lição é outra coisa, para a gente não se estender muito. Mas eu disse para ele que eu achava injusto, se Deus predestinasse uns para o céu e outros para o inferno, vamos dizer assim, para a morte eterna. Eu disse, eu não concordo. Presbítero Hilton, amado irmão e irmã que estão participando conosco aí dessa live, presbítero Tiago Alves, o interessante que nós encontramos desse assunto sobre
a questão da predestinação, quem prega predestinação, eu nunca vi um pregador da predestinação dizer que ele foi predestinado para o inferno. Sempre é predestinado para o céu. Tem alguma coisa errada disso aí, não tem não? Né? É predestinado para ser abençoado, é predestinado para alcançar a vitória. Né? Nunca ouvi um pregador da predestinação pregar que é predestinado ao inferno. Isso aí causou uma dúvida. Eu não acredito na predestinação. Eu creio na eleição e a salvação pelo ato de esforço da parte de cada um de nós crentes. Né? Mediante a fé. Né? Mediante a fé em Cristo Glória Jesus. A palavra pré-determinar, porque pré aqui, irmão, é um prefixo grego, né? Assim, pré. Nós vemos isso no nível médio, quando né, estudamos também no fundamental, já no finalzinho, a gente vê que é um prefixo grego, né? Assim. Mas no primeiro ano do ensino médio, a gente vê muito isso, né? Pré, quer dizer antes, né? Antes. É um prefixo grego, tem um sufixo também. Não vamos entrar agora nessa aula de português. Quer dizer que pré quer dizer antes. Quer dizer predestinar, quer dizer antes, dar o destino antes, antecipado. Significa justamente isso, determinar antes. Quer dizer, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele esclarece, irmão, que essa predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. É isso que Paulo tenta explicar à igreja. Mais uma vez, já estamos ainda no versículo 4, viu, irmão? Da lição, viu, pastor? Ainda estamos no versículo 4. Paulo fala que a escolha foi feita em Deus. Quer dizer, só um versículo, irmão. Nós estamos aqui há quase o quê? Mais de meia hora, só nesse versículo, não é assim? Paulo fala aqui, né? Como nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O versículo 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos traduzir bem fácil, né, irmão? Para nós entendermos, a eleição, irmão, está em Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve de que Cristo ele é o cabeça da igreja. E como cabeça ele triunfou. E nós em Cristo, Paulo diz também que Deus nos faz triunfar em Cristo. Como o Tiago frisou daqui a pouco. Ele também pode participar daqui a pouco sobre isso aqui também. É muito importante o comentário dele também. Quer dizer, na nossa declaração também de fé da igreja, a predestinação do salvo é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, aquilo que nós falamos no começo. Daquele chamamento do Evangelho recebe a Cristo. Aquilo que o Tiago falou, se alguém quiser. Jesus faz o convite, vinde a mim, a quem? A todos. Vinde a mim a todos. Nós, quando somos para evangelizar, nós falamos isso. E as pessoas dizem, não, eu acredito em Deus, mas eu não creio. Tudo bem, Deus julgará. Não sou eu que vou julgar ninguém, Deus é quem é o juiz. Mas a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé. E Jesus disse aos discípulos, credes em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é assim? Porque o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há tanto tempo que eu estou convosco e vós não conheceis o Pai. Quer dizer, isso é normal, a dúvida vir. Mas a predestinação quer dizer isso, irmão. Quer dizer o quê? Conhecimento antecipado. Que Deus sabia que os que crescem em Cristo, claro, irmão, precisamos explicar isso aí. Nós somos eleitos em Cristo, porque Cristo triunfou. Assim como ao terceiro dia ele ressuscitou da morte, assim também nós ressuscitamos em Cristo. Hoje, nós estamos vivos. Antes, eu era morto em ofensa e pecado. Não tinha esse desejo de orar, de ler a Bíblia, de adorar o Senhor, não. Qual era o nosso desejo? O meu desejo era estar na beira de um rio, era bebendo, era farreando, comendo, fazendo coisas erradas. Era o meu prazer. Hoje não. Hoje amanhece o dia, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente ouve um hino, uma mensagem, a gente vem ao culto. A igreja, quer dizer, o que é isso aí? É porque nós ressuscitamos, não é assim, irmão? É a eleição. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Para mim, o Tiago também pode comentar, Tiago, tem aqui também o segundo item do
no segundo tópico, você... Acerca aí da predestinação, nosso pastor Abraão estava falando acerca das mensagens que pregam sobre a predestinação, todos vão ao céu. Se você pegar essa linha de raciocínio e colocar numa lógica, não tem precisão de pregar o evangelho. Já sabe quem vai para o inferno e quer ir para o céu. Para quê, né? Para quê? Seria em vão. Seria em vão. Tu já pensou? Tu passar a vida inteira pagando o preço e tu está predestinado ao inferno? Hein? Parece assim um pouco ignorante ou rude falando, irmão, mas é uma aceitação bem clara. Se Deus já fez escolha, quem está predestinado a ir para o céu para o inferno, em outras palavras, vamos aproveitar a vida, que ninguém sabe quem está salvo. Eu preguei para um rapaz, Tiago, uma vez, e ele disse isso aí. Ele disse, não, rapaz, não adianta não, porque Deus é quem escolheu. Se Ele me escolheu para o céu, eu vou, senão, ele disse para mim. Eu digo, não, rapaz, você tem que aceitar. Ele disse, não, se Ele me escolheu, eu vou, senão, não. E eu disse, meu irmão, que é isso? Deus é injusto. Mas ele disse, não, eu creio assim. Pronto. Eu preguei para ele, não fui entrar. Ele disse, eu creio assim. Pronto, eu não fui questionar. Eu não acredito, irmão Will, pastor Abraão, eu não acredito em salvação sem esforço. Eu não acredito em salvação sem luta. Não acredito em salvação sem um preço a ser pago. Salvação sem cruz, sem renúncia. Eu não acredito numa salvação. A salvação, por quê? A primeira luta que nós enfrentamos é contra nós mesmos. Despojar do velho homem para que surja, nasça o novo homem, a nova criatura. Aí Paulo vai e diz assim, pastor Abraão, permita, que até assim, uma colocação assim, ele não diz assim, ó, mas aquele que está no banco da igreja, mas aquele que está no banco da praça, mas aquele que está no culto, mas aquele que está na festa. Não, esse mais aquele que está em Cristo é uma nova criatura, quebrando todo paradigma. A porta é Cristo. Não há salvação, outro. Presbítero Tiago, irmãos que estão participando conosco, não, pode continuar aí, Tiago. Eu estou lembrando aqui, sabe do quê? O Tiago falando sobre que não acredita de salvação sem esforço. E isso me levou a lembrar, presbítero Hilton, amados irmãos que estão participando dessa live conosco, lá do Evangelho de João, no capítulo, aliás, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o versículo 17, lá está escrito o seguinte, a lei e os profetas vieram até João, desde agora é anunciado o reino de Deus, e todo homem empregue força para entrar nele. Então, concordo plenamente com o argumento do presbítero Tiago, quando ele disse que não acredita em salvação sem esforço, né? Não existe salvação sem esforço. Jesus um dia ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são que vão por ela, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são que a encontram. Então tem que ter esforço. A lei e os profetas, Jesus disse, você pode constatar aí na tua Bíblia, na tua casa, Lucas 17, 17, ou é 16, 16, vai estar escrito lá, Jesus dizendo, a lei e os profetas, de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, o irmão pode até botar aí na tela, né? A lei e os profetas vieram até João, desde agora é anunciado o reino de Deus, e todo homem empregue força para entrar nele, né? Então, meus irmãos, essa escola de hoje aqui, ela não é assim uma coisa já, que nós já preparamos, certo? Estudamos e pesquisamos, mas aqui está tudo ao vivo e a cores, né? O versículo 16, 17 diz aí. O 17 diz assim, ó, e é mais fácil. O versículo 17, quem que pode contra as coisas de Deus? Lucas, o aluno de Paulo, vai dizer assim, ó, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei.
Qualquer que deixar sua mulher casar, aqui já outro versículo acerca da aplicação da palavra, né, do esforço. Quero ficar só 117, irmão, desculpe. Somente assim, ó. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Está escrito, está escrito. Então, a verdade é que Jesus Cristo venceu Satanás, ele diz assim, está escrito, está escrito, está escrito. Glória a Deus, né? Vamos aqui à frente. Amém, irmão Wilton. Então, meus irmãos, o irmão Wilton vai entrar agora, mas essa escola bíblica, ela traz isso mesmo, né? Traz esse argumento, a gente precisa interagir um com o outro, né? Glória a Deus. Então, eu vejo aí, meus irmãos, que para que você seja salvo, tem que você fazer a sua parte. Glória a Deus, né? Verdade. Tem que fazer a sua parte. Se não fizer a sua parte, infelizmente, meus irmãos, a questão da predestinação aí, depois o irmão Wilton, lá no terceiro ponto, ele vai ensinar aí para vocês com o presbítero Tiago a respeito do que é a predestinação. Mas antes eu quero mandar a paz do Senhor Jesus também, presbítero Wilton aqui, está conosco nessa live, o meu amigo pastor Osanã Vasconcelos. Pastor Osanã, ele é pastor lá na região norte do estado do Ceará. Deus abençoe, um cheiro no teu coração, pastor Osanã. Eu não estou lembrado o nome do campo que esse homem de Deus ele está pastoreando, mas é uma igreja muito abençoada, né? Também a irmã Gabriela Rocha está participando conosco, aí nosso querido irmão, irmã Miriam, a irmã Cássia Silva, participando também conosco. Então, que Deus abençoe. Irmão Wilton, pode continuar, com certeza. O Montanário está dizendo aí, boa colocação, presbítero Tiago Alves, né? Boa colocação a sua. Irmão Wilton. Todo o esforço, né? Foi bom, Tiago, muito bom mesmo. Agora, os filhos por adoção. Quando Paulo também fala aqui em Romanos 8,15, ele fala que, porque não recebeste o espírito de escravidão. Não sei se o Greu colocou aí. Romanos 8,15, Greu. E o 23. Fala assim, irmão. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. E o 23 diz assim, e não só ela, que fala aqui da criação, né? Paulo fala um pouco antes que a criação geme. Ele fala sobre as primícias do Espírito, a esperança, a intercessão e a eleição. E ele diz assim, no verso 22, diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Os filhos de adoção, quer dizer, irmão, que Deus nos adota em Cristo. Paulo fala que nós éramos ambuzeiros, não é assim? Mas nós fomos enxertados, né? Porque Israel era, vamos dizer assim, os filhos, né? A nação eleita. Mas Deus, quando chamou Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, nós também somos eleitos, irmão, em Cristo. E também recebemos, vamos ver lá na frente disso aí, viu, irmão? Não vou entrar agora muito nesse detalhe, não. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho. Quer dizer, em Cristo, pastor Abraão, presbítero Tiago Alves, nós somos adotados em Cristo. Nós somos... Mas porque a pessoa diz assim, mas todos não são filhos de Deus? Não, nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. Mas se tornamos filhos quando? Quando nós aceitamos o plano da salvação. Aceitamos o beneplácito de Deus, não é assim? O beneplácito de sua vontade. Ele ainda ensina que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. A parábola do filho pródigo
fala que aquele pai tinha 2 filhos, né? O mais novo saiu, pediu a riqueza do pai. Ali é uma parábola, ali é uma história, né? Jesus não é essa história com que mentira não. Jesus fez uma parábola. E ele demonstrou ali que o amor do pai para com o ser humano, né? Assim, o filho foi embora, mas ele caiu em si, reconheceu o erro e voltou. E a Bíblia diz que o amor de Deus era... O pai estava esperando o filho, né? Assim, e quando ele voltou, olha aí, assim também somos nós. Deus, irmão, é quem se moveu para salvar a humanidade. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o meu evangelho. Quer dizer, o movimento de Deus, a igreja, como povo eleito, nós precisamos entender. Se estamos aqui hoje, pastor Abraão, o senhor, o Tiago e os demais irmãos que estão aí nessa live, é porque Deus usou de alguém para dizer, Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida. O que é isso? É o amor de Deus para conosco. E através da fé em Cristo, nos tornamos o quê? Filho. Por quê? Porque Deus nos reconciliou. Paulo diz em Romanos, em Colossenses 1:21, Romanos 8:17, Paulo diz que nós, no outro tempo, éramos estranhos e inimigos de Deus. Agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Colossenses 1:21. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Mateus 11:26. Onde Jesus, né? Falando ali aos discípulos, né, assim? E Jesus se alegrou, né? Ele disse, glória a Deus, né? Disse, graças te dou, Pai, que ocultasse essas coisas ao sábio, instruído e revelaste aos pequeninos. Quer dizer, nós somos filhos, pastor Abraão. Agora nós somos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus em Cristo. Por Jesus Cristo e em Cristo, né? Nós vamos ver, meus irmãos, a Bíblia aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. Você que está em casa, você pode acompanhar a sua Bíblia conosco, né? Capítulo 1 do Evangelho de João, quando João começa a apresentar a obra que Jesus veio realizar na terra, falando a respeito da manifestação do Deus Filho. Ele começa lá, nós vamos ver a partir do versículo de número 11. Mas desde o começo do capítulo 1 de João, ele vai apresentar a obra que Deus veio realizar aqui na terra através de Jesus. Aí vai falando a respeito de Jesus, o versículo 11, do capítulo 1 de João, 11:12, né? 11:12, está escrito aí assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de tornarem-se, ou de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Glória a Deus. Filhos, aí vem o versículo de número 13, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, meus irmãos, concordo plenamente quando o presbítero Wilton Melo, ele apresenta aqui, meus irmãos, a nós, a respeito deste assunto, do ser humano, quando ele ainda não se converte a Jesus. Na realidade, irmão, se você não se converteu a Cristo, se você não aceitou a Cristo como está escrito nas Escrituras, não é aceitar a Cristo de boca, né? Não é aceitar a Cristo de ideia, de dizer assim, eu aceitei e Jesus mora no meu coração. Não, é você aceitar a Cristo, aceitando assim o desafio de cumprir na sua vida a doutrina do Evangelho. E a primeira atitude que nós temos que ter quando nós aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus, a primeira atitude
é o que o presbítero Tiago Alves falou, né? É renunciar, é trabalhar a nossa salvação, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, aceitar a Jesus Cristo e viver em Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem que ter uma vida em Cristo. Amém? Amém. Irmão Wilton. Agora os privilégios da adoção, né? Nós cremos, nos tornamos filhos por adoção, não é assim? Agora os privilégios, né? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu, né? Assim, essa dádiva presente, né? Entretanto, em Cristo, está no versículo 5 da nossa leitura bíblica, em classe, diz assim, ó: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é que Deus quer com isso, irmão? Deus quer revelar ao ser humano de que, nesse sentido, o apóstolo usa uma analogia, né, de adoção, em que o filho adotado recebeu o direito ao nome e aos bens de quem o adota. Glória a Deus. Mas espera aí, irmão, não é só... O povo vê aqui o seguinte: então eu sou... A Bíblia diz que a prata e o ouro é de Deus, eu vou ser rico com ouro. Não é bem assim também não, irmão. Deus nos abençoa, mas não é isso não. Vamos aqui mais na frente um pouquinho para nós traduzirmos isso aqui melhor. Está em Romanos 8, 29. Diz assim, ó, Romanos 8, 29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que o seu maior propósito de Deus é isso, é nós nos tornarmos a imagem de Cristo. E as bênçãos chegarão. Claro. É pecado ser rico? Nada disso. Não é pecado. E isso é que Deus, igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. Qual é a imagem, irmão Wilton? A imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Alguém já comentou comigo. Essa semana eu estava ali com um rapaz que se Jesus poucos dias. Aí a pessoa foi, olhou para ele e disse: ei, tu deixou de fumar? A pessoa reparou, a pessoa não é crente não, né? Aí ele disse: rapaz, eu estou indo para uma melhor. Ele disse, né? Disse: ei, nunca mais vi tu fumando. Quer dizer, a pessoa observou que ele mudou. Como é importante isso, né? A pessoa não é crente não, mas ele fez esse comentário. Eu ouvi e vi ele fazer esse comentário com o irmão, né? Novo convertido. Mas ele notou. O que é isso, irmão? É a imagem de Cristo. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. E já estabelece, irmão, a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito a chamar de Abba Pai. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Romanos 8,17, né? E fala sobre isso. Vamos ler aqui? Diz assim, ó: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com eles padecemos, o que o Tiago Alves colocou nesse instante, para que também com eles sejamos glorificados. Quer dizer, a imagem de Cristo, pastor Abraão, é essa. Cristo sofreu, mas venceu. E se nós padecermos com Cristo, irmão, também seremos, claro, glorificados para a glória de Deus, não é assim? Das promessas de Abraão, está em Gálatas 3:29. Paulo também fala, irmão, que nós somos herdeiros das promessas de Abraão, onde Deus prometeu que a sua semente seria fecunda. Seria, não é assim? Como as estrelas do céu e como a areia do mar, que fala dos filhos da terra, mas também os seus filhos espirituais. Oh, glória a Deus por isso. Quem pode contar as estrelas, irmão? E quem pode contar os grãos de areia? Assim também somos nós, irmão. E da vida eterna, está em Efésios 3:6, Tito 3:7. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filho para seu louvor e glória. Leitura bíblica em classe. Verso 6, pastor Abraão. Diz assim, ó: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado.
Quem é o amado, irmão? Cristo. Ele é o amado das nações, o desejado, né? Ele é o amado, glória a Deus por isso. Esse amado tem uma letra maiúscula, pastor Abraão, pastor Tiago. Quer dizer, em seu decreto eterno, irmão, Deus nos predestinou os eleitos em Cristo. Olhe bem, irmão. São os que creem em Cristo. Esse negócio de dizer, não, irmão, Deus já escolheu mesmo, não adianta, conversa, irmão. Isso é história para... Eu não acredito. Não. Eu acredito que Deus escolheu em Cristo, como o pastor Abraão afrisou aqui, a seres por adoção, herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Amém, pastor? Amém. Quer trazer alguma palavra, Tiago Alves? Nessa passagem que fala acerca do que éramos estranhos, né? E inimigos de Deus. Glória a Deus, por Deus não ser nosso inimigo. Eu observo muito esse versículo, Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos. Mas Deus não era nosso inimigo. Nós devemos entender, irmão, que nós, como crentes, podemos ter inimigo. Mas ninguém não deve ser, nós não devemos ser inimigo de ninguém. É verdade. Amém. Glória a Deus. Não é? É verdade. Porque estamos nesse mundo, as pessoas sempre gostam muito de apontar, né? E você falou coisa interessante. Não somos perfeitos. Não. Ainda não. Não somos perfeitos, né? É verdade. Né, irmão? Não somos perfeitos. Agora, também não devemos ficar no erro. Não devemos ficar no erro também, né? Porque cada regra tem a sua exceção. Como eu sempre digo, mas não devemos fazer a exceção uma regra, né? E quando você falou acerca de inimigo, e agora fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E agora, quando nós falamos da adoção, nós vemos as 4 criações de Deus, ou podemos dizer do aspecto de Deus, a forma da formação, a adoção, quando João falou, o pastor Abraão falou aqui assim, ó, e veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem era? O povo da promessa, o povo de Israel. E é aquilo que a gente sempre diz, que não é bom misturar obrigações com privilégio. Com privilégio. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, nós vemos aqui que hoje nós somos filho por adoção, não somos mais inimigos de Deus, e no começo nós vemos dizendo que Deus a sua imagem e semelhança. Capítulo 6 vem a corrupção do gênero humano, e nós vemos agora no Evangelho falando acerca de outra nova criatura, que deve se parecer o quê? Com Cristo. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, irmão, que fomos gerados pela palavra. E em sua palavra ele diz assim, que devemos buscar, procurar, chegar à estatura do varão perfeito. Porque a sociedade, os seres humanos, eles têm sempre, irmão, em fazer as suas comparações. Se eu me comparar com você, talvez eu ache melhor. Eu tenho algumas qualidades melhores que você. E você em si, olhar para mim, você vai se achar melhor. Mas é isso que o mundo não entende. Que o nosso espelho é Jesus Cristo. A nossa medida, me disse com ele. Já pensou, irmão? Uma vida de pecado chegar a medir Jesus Cristo, uma vida sã chegar a medir Jesus Cristo. Quem somos nós? Aquela parábola do publicano, né? E o fariseu, né? Ele dizia miserável, né? Pecador. É verdade, Tiago. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode continuar, meu irmão. Quer dizer, isso é o plano de Deus. É a imagem de Cristo formada em nós. Claro, a bênção de Deus também vem sobre a vida do crente. Vem, irmão. Claro que vem. Vem sim. Agora devemos procurar primeiro o Rei de Deus. O Rei de Deus. E a sua justiça. Glória a Deus, né? Vamos aqui para o terceiro tópico, que fala sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação, né, irmão? Quer dizer, as coisas de Deus, irmão, a sublimidade quer dizer de coisa única, né, assim? Sublime, né? Algo
vamos dizer assim, simples também, mas único. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Quer dizer, a sublimidade de Cristo, né, irmão? Quer dizer, algo assim, vamos falar assim, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Nas 6 vezes, segundo aqui o autor da lição, ele diz que a palavra aparece no Novo Testamento. Ele traz aqui algumas referências sobre essa colocação que a palavra de Deus nos traz. Ele está em Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11. Nela, irmão, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação. Como fomos abordados aqui já. Em Deus decretou e escolheu, uns vão para o céu e outros para o inferno. Não, segundo alguns, né? Ele diz aqui, ó, portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu, uns para o céu e outros para o inferno. Também na declaração de fé da Assembleia de Deus fala sobre isso, a respeito da salvação, apenas da salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Quer falar algo, pastor? Presbítero Wilton, essa questão de nós termos uma vida de fé, né? A respeito, olha, falando sobre a predestinação, meus irmãos, eu vejo o seguinte, eu acredito na predestinação, que a Bíblia ensina, acredito. Agora, quem foi predestinado? Né? Quem foi predestinado? Se nós formos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, irmãos, que Deus, ele predestinou a igreja. Isso no sentido geral, né? Agora, pela fé, eu como crente, eu como servo de Deus, preciso fazer a minha parte e crucificar a minha vida, rejeitar as paixões carnais, para que eu possa se enquadrar e possa ser aceito na qualidade de igreja. Certo? A igreja, há uma predestinação, porque quando se fala de predestinação, há um plano divino desde a fundação do século. Há um plano divino, há um projeto divino. Predestinação é isso. Deus planejou, Deus projetou lá no passado salvar um povo. Agora, para que eu, no meu particular, na minha vida, possa fazer parte, eu primeiro tenho que ter fé, tenho que acreditar. E essa fé que eu tiver em Cristo, eu vou procurar agora viver essa fé com as obras. Que tipo de obra? Renunciando o pecado e realizando as obras do reino de Deus, seguindo a Jesus, assim como a Bíblia nos ensina. Não sei se eu estou dentro do argumento ou do ponto que o irmão está a comentar, né? Amém. Da predestinação da salvação. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, nova criação, né? Em algumas versões, nova criação. Houve uma mudança de vida, né? Mudou. Tem que ter uma mudança. A eleição é essa. Deus nos predestinou aqui. A eleição, mas qual é a eleição, irmão Hilton? É a nova pessoa. Paulo fala sobre isso lá em Colossenses também, né? Ele fala em capítulo 3, ele diz, né? Nós somos eleitos. Nós somos eleitos, não é assim? Eleito, Deus nos elegeu. Se eu não me engano, em Colossenses capítulo 3, Paulo fala que Deus nos elegeu para que nós fôssemos um novo homem, não é assim? Colossenses capítulo 3, para tirar a dúvida, que às vezes a gente também podemos errar.
Mas 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Paulo fala de quê? Da nossa predisposição de revestir. Lá no versículo um pouco antes, Paulo diz assim no versículo 10, e vestiste do novo. Mas no 8 ele diz, mas agora despojai-vos. De quê? Né? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira. Não é assim? Quer dizer, Paulo aqui, mas ele usa aqui uma analogia sobre as vestes. Ele diz assim para a igreja de Colossenses, tire a roupa velha, do velho homem, não é assim? Quando fala de roupa, fala de quê? Fala de mudança, não é assim? Por isso que a Bíblia diz que nós teremos o quê, irmão? Uma veste, né? Uma veste, está lá uma veste branca. Oh, glória a Deus, não é assim, pastor? Como eu disse o senhor, uma vez eu sonhei, né? Eu vestido de branco na eternidade. Lembrando aos nossos irmãos aí, lembrando os nossos irmãos internautas aí, que essas vestes, meus irmãos, os irmãos não levem para o sentido de vestes literais, né? Porque eu lembro de uma vez, irmão, eu conheci um certo pastor e uma certa denominação no bairro que eu morei lá em Fortaleza, de que Deus tinha falado com ele que todos eles tinham que andar de vestes brancas, e aquele pastor, ele iniciou ali naquela igreja, irmão, uma campanha para até mudar até a capa da Bíblia. Até a capa da Bíblia deles era branca, né? A meia branca, a roupa branca, isso de uma maneira no sentido literal, mas quando o apóstolo Paulo fala de nós termos mudado, nós nos revestimos, trocamos, nós nos despimos do velho homem, isto está falando, irmão, das obras carnais, né, que nós, pela salvação e pela fé que temos em Cristo Jesus, para efetuar a nossa salvação, nós rejeitamos as obras carnais e nos revestimos do novo, como o irmão Wilton está comentando, né? Então, meus irmãos, são essas vestimentas, é de uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus, para que nós possamos realmente alcançar esta tão gloriosa salvação. Irmão, meu coração está tão cheio de alegria. Eu estou sentindo uma paz tão grande nesse exato momento, irmão, porque eu tenho plena convicção de que a obra que Cristo veio realizar, irmãos, ela está sendo efetuada nas nossas vidas. Amém. Pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. E pela fé, né? Que também não é das obras, né? E a nossa predisposição, né? É um conjunto, né? A predisposição. E nós vemos aí, é um conjunto, né? Cristo fez a parte dele, agora nós vamos fazer a nossa. Exatamente isso, acerca do comentário e explicação do irmão Wilton. Eu estava aqui já com a bala na agulha e o senhor falou, porque muita gente, acerca da predestinação, da salvação do novo homem, você não pode levar para aquele pensamento, vou me sentar, vou me deitar, vou ver minha vida normal e Jesus vai fazer por mim. Não, ele já fez. Ele já fez. E o Espírito Santo agora está fazendo, mas é aquilo que eu falei. É preciso, como o irmão falou, uma predisposição. Querer também, né? Eu querer que haja uma mudança dentro de mim. E isso vai falar também nesse querer ao relacionamento do homem com Deus, da comunhão com Deus. Eu querer que alguém mude é muito fácil. Eu quero saber se ele quer mudar também. Ou uma pessoa querer que eu mude é muito fácil. Saber se eu também vou querer mudar. Porque aquilo que é a força é crime. Se torna crime. O amor que é forçado, violentado, é crime. Né? Tem que ser voluntário. Ele diz, não é por força, nem por violência. Quem foi que nos trouxe aqui? Foi amarrado? Foi a força? O Espírito Santo. Voluntariamente, né? Voluntariamente. E irmão, como sempre eu vejo na Bíblia, todas as vezes que o Espírito Santo é mencionado, ele está sendo voluntário. E pois se o Espírito Santo está na vida do crente, ele torna-se um voluntário para a obra, né? Como sendo o quê? Ministro,
embaixador, pregoeiro, ensinador, mestre, evangelista, discípulo, aluno, crente em Cristo Jesus. São as obras que o Espírito Santo tenta fazer em nós para mostrar a posição de Cristo em nossa vida e a nossa pré-posição diante de Deus. Predisposição diante de Deus. A nossa preposição também, a posição que nós devemos tomar como discípulo de Cristo, né? Do novo homem, qual o Espírito Santo nos direciona, que é o mais importante, né? Acerca dessa declaração e a presença divina segundo o que Ele quer em nossa vida. Como o irmão Hilton, o senhor falou, o irmão Hilton falou, da predestinação, nós sempre, as pessoas comentam isso também. Perguntar, Israel está salvo, Israel é salvo, não vamos entrar nesse assunto, mas ali é totalmente diferente, é o povo da promessa. Mas também a predestinação dos salvos, como o senhor falou. Devemos se enquadrar. Devemos se enquadrar nesse plano de salvação, para que no momento da vinda de Cristo, nós estejamos o quê? Não sejamos, mas estejamos eleitos em Cristo. Agora aqui o segundo tópico do terceiro ponto da lição, aliás, o segundo item do terceiro tópico da lição fala sobre predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, irmão, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Diga, pastor. Presbítero Wilton, só que voltando à questão do assunto das vestes espirituais que eu estava falando, né? Certo. Das vestes morais, né? A mudança no aspecto. O nosso amado irmão internauta, irmão Marcos Montanaro, que está participando conosco aqui dessa live, ele escreveu aqui o seguinte: isso também reflete em nossas vestes, pois quando somos transformados, deixamos de vestir roupas inadequadas também. O Espírito faz isso conosco. Temos testemunhos de irmãos que depois que aceitaram a Jesus, automaticamente mudaram seu jeito de se vestir e andar entre a sociedade. O que é que você pode nos dizer sobre isso, presbítero Wilton? Muito bem colocado, irmão Montanaro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você foi muito feliz em estar participando desse assunto conosco também, para que a gente não possa deixar aqui transparecer de que o crente possa viver e se vestir de qualquer maneira diante da sociedade que ele está vivendo. Não é assim, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Muito boa colocação, né? A gente vê que já lá no tempo de Israel, Deus exortou ali, recomendou a Israel que eles fossem diferentes, né? E também a igreja também, ela tem que ser diferente. Alguém até repara, né? Diga assim, a pessoa agora é crente, né? É diferente, são arrumados, né? Anda dessa forma, anda assim, as mulheres. Por quê, irmão? É porque, na verdade, quando o nosso moral interior é transformado, nós começamos também a nos ver. A mudança interna, quando Deus muda o nosso caráter por Cristo Jesus, a mudança interna, ela reflete na aparência externa também. Não é verdade? A moralidade, em termos de vestimentas, ela também é observada na vida daquele que está transformado. Seria muito fácil dizer que Deus é o dono do meu coração e ficar oculto esse meu relacionamento com Deus, né? Não, irmãos, realmente eu concordo com o irmão Montanaro, que está participando conosco aí do seu lar, nesse comentário, né? Crente, ele precisa realmente se vestir como crente. Eu lembro, sempre eu gosto de utilizar um argumento, irmão, né? Eu sou nascido no Evangelho, e eu sou do tempo, irmão, apesar de ser novo ainda, vou fazer 40 anos, mas a minha família é do tempo, meus pais, minha família, meus irmãos são do tempo,
em que até para tomar a Santa Ceia, se a pessoa não fosse vestida de uma maneira bem adequada, não entrava não. Eu lembro que a minha mãe dá o testemunho de que uma vez ela foi para a Santa Ceia. Ela foi batizada, a terceira vez que ela foi para a Santa Ceia. Ela foi com a saia, assim, mais ou menos em cima do joelho. A condição era pouca, né? Na época, na década de 60, 70, nessa época, né? De 60 para 70, ela foi para a Santa Ceia com a saia em cima do joelho. Chegou na porta da igreja, o porteiro mandou voltar, porque tinha ordem que não entrava de qualquer maneira, né? Então, para os irmãos, a gente é dessa época, somos assembleanos da Gema. Certo que nós não devemos levar esse lado de vestimenta assim para o extremo, né? Para o extremo, para o radicalismo, porque tem pessoas que às vezes querem radicalizar esse caso, né? Dentro da minha casa, na minha família, com os que estão na minha intimidade, irmão, né? Eu tenho a minha maneira, minha liberdade, estar ali com casa. Agora, na rua, diante da sociedade, você como crente precisa estar bem vestido, né? Bem vestido. Até diante dos filhos nós não podemos estar de vestimenta inadequada, né? Mesmo dentro de casa. Então, concordo, você foi feliz, irmão Montanaro, em participar conosco a respeito desse rico Muito assunto, né? Parabéns, né? Muita boa colocação. Viu, irmão? Interessante aqui que o irmão Maninho falou, e lá em Apocalipse fala, né? Aconselho-te de ti que compre, né, as vestes, né? Que estava mostrando nudez, mas no capítulo 2 de Êxodo, quando o irmão falou, veio aqui logo na mente. Zípora vai dar água às ovelhas, o rebanho, e os hebreus estão lá para impedir. Aí Moisés chega, né? Ajuda ali, trabalha aquela luta, que ele despoja aqueles homens, vai lá, destampa, dá água ali às ovelhas e volta. Zípora. Já veio cedo, Reuel pergunta, já? Um egípcio nos ajudou contra aqueles homens hebreus. Olha a moral da história. Os homens hebreus é da descendência dos Débora, né? Que fala de Abraão, né? A descendência, né? Fala de Abraão. Quem tinha vontade de libertar o povo de Deus era Moisés. Mas quando Moisés chegou lá pela sua vestimenta, ela disse, é do Egito. Tu entendeu? Hein? Por causa da veste, né? Tu entendeu a moral aí? Quem era contra, que era os descendentes do sétimo filho Heber, que dá os hebreus Abraão, né, que chamava a nação de Abraão os hebreus, ela conheceu suas vestes, mas o coração maquinando ele não deixar d'água às ovelhas. E o camarada tinha no coração de libertar o povo de Deus, ela disse, é do Egito, é lá do mundo, por causa das suas vestes. Tu entendeu a moral da história? A identificação das vestes. Né? A roupa mostrou, né? Parabéns, irmão Maninho, por esse ponto você ter falado, viu? Agradeço aqui a oportunidade. Amém, né? Já vão quase 10 horas, né? E agora o segundo item do terceiro tópico fala sobre predestinação e amor. Quer dizer, aqui, irmão, vamos falar sobre a sublimidade, né? Sublimidade, irmão, é algo, vamos dizer assim, íntimo, né? Algo simples, algo único, sublime, verdadeiro, porque revela o que? Revela o amor de Deus. Ele diz assim, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, ela é o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Está em 2 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 1:9. Aqui consiste a sublimidade, que é o que o terceiro tópico da lição fala, né, irmão? Sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Foi o amor de Deus, irmão. Precisamos entender isso aí, viu? Foi o amor de Deus. 1 João 4, 10 e 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido. Quer dizer, graça quer dizer isso. Em Efésios 2 e 4, a mesma carta que nós estamos estudando este trimestre, diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que Deus revela aqui, irmão? Revela que nós precisamos aceitar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Deus já fez a sua parte. E faz, não é assim? Porque Jesus disse aos discípulos, eu enviarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo. Não obstante os que se achegam a Cristo, não são os coagidos. Não. O que é coagido, irmão? Coagido é aqui tem, vamos dizer assim, irmão, empurrado. Não. Nós somos atraídos. Amém? Atraídos a Ele. Está em João 12:32. Fala que nós somos atraídos, não é assim? Não coagido, mas atraído. Atraído. Todas as vezes que a gente, pastor, olha, eu pelo menos digo isso sempre, né? As pessoas mais próximas, eu digo, rapaz, Deus tem sido bom. Deus tem sido bom para com a igreja. Porque Deus abençoa mesmo, né? Primeiramente, irmão, é a paz. Como o pastor falou aqui, né, irmão? Hoje nós estamos no mundo, o mundo está sem paz, não é assim, irmão? O mundo está sem paz, as famílias, não é assim, irmão? Em conflito. E nós que somos eleitos em Cristo, nós agora cremos no que Cristo fez e andamos, nos esforçamos bastante, ainda imperfeitos que somos, mas nós nos esforçamos para andarmos segundo a sua palavra, não é assim? Mas não somos salvos pelas obras, não. Paulo diz aqui, irmão, que Deus nos chamou para sermos, mais uma vez, Paulo sempre fará isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o projeto de Deus, irmão. Só para me terminar, pastor Abraão, aqui a minha participação. Diz assim, ó. Deus predestinou como eleito, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo. Deveriam ser, em primeiro lugar, irmão, conforme a semelhança do seu Filho. É só uma revisão do que nós já falamos. Em segundo, irmão, sermos chamados, não é assim? Em seguida, sermos chamados. Romanos 8:30. Terceiro, justificado. E quarto, glorificado. E quinto, santos e irrepreensíveis. Sexto, adotado como seus filhos. Sétimo, redimidos. Redimidos, quer dizer, nós fomos redimidos. O que quer dizer redimido, irmão Hilton? Comprado, a conta paga. Redimido quer dizer isso, irmão. Alguém pagou o preço por nós. E o que é que eu preciso fazer, irmão Hilton? Crer. Não é assim? Aqueles que recebiam o Espírito Santo, destinatários de uma herança, e serem criados para realizar as boas obras. Aquilo que foi falado, irmão. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As nossas obras também, irmão, revelam quem nós somos. Jesus disse aos discípulos, pelos frutos conhecerei. Não foi? Jesus disse, ó, no meio de vós vai vir lobo, vai vir isso. Aí o discípulo disse, era Jesus. E como é que nós vamos conhecer? Ele disse, pelos frutos conhecereis as árvores. Né, pastor? E aqui eu quero agradecer já, pastor. Tem aqui a conclusão, e eu quero deixar com o senhor, amém? E obrigado aí pela participação, e orei por nós, para a glória de Deus. Graças a Deus, né, por essa colocação do irmão Wilton. E somente essa última parte é assim, mas atraídos a Ele. Essa que é a verdade, né, irmãos? A gente se sentimos atraídos por Cristo. Uma atração, como nesta semana nós sentimos aqui uma graça nessa lição, né, estudada aqui nesta manhã, poder compartilhar o ensino da palavra de Deus. A graça de Cristo está aqui junto conosco.
e sentimos atraídos pelo seu amor. Eu já agradeço a oportunidade, temos aqui feito um comentário desta lição. Que Deus em Cristo possa abençoar todos os irmãos nesta manhã abençoada. Agradecer ao irmão Ito pelo convite e o pastor Abraão, né? Domingo que vem, né? Já está marcado, né? No mesmo canal, no mesmo local e com os mesmos horários, mesmos irmãos, né? E que você que está aí fazendo parte dessa live, compartilhe, né? Que domingo que vem a bênção ainda será maior, porque a glória de Deus é maior e maior, a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, nós estamos aqui na conclusão da EBD, Escola Bíblica Dominical, diretamente aqui da Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Jaguaruana, né? Aí nós vemos que somos atraídos a Cristo. Eu fiquei lembrando, irmão, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Tiago Alves, ele falou que nós estamos aqui não de uma maneira obrigatória, não, estamos aqui porque nós aceitamos e abraçamos o desafio de seguir Jesus. Amém? A luz de Cristo brilhou na nossa vida, ele nos atraiu e nós nos tornamos seus seguidores, né? Glória a Deus. E a conclusão da nossa aula de hoje diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, meus irmãos, aí a conclusão da nossa aula. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje à noite nós temos um grande culto aqui, através dessa live, culto de mocidade ainda, né? Ontem os nossos jovens, eles ficaram assim um pouco tristes, porque o início da transmissão deu um pouco de interferência no áudio, mas hoje nós vamos recompensá-los e pedir ao presbítero Paulo Henrique para que possa estar hoje novamente com os jovens, dirigindo aqui um culto abençoado. Então, que Deus abençoe a todos vocês, um cheiro no vosso coração, é o desejo do pastor Abraão. Amém? Vou orar por sua família. Amado Deus, em tua presença gloriosa e santa, mais uma vez, Senhor, queremos te exaltar por esse momento que passamos na tua presença, transmitindo a tua palavra. Recompensa aos teus filhos e dá vitória a todo o teu povo que tem participado conosco. Em o nome de Jesus, manifesta saúde emocional, saúde física e espiritual, e guarda, Senhor, cada um dos teus filhos, cada um dos meus irmãos que tem participado desta live. Glória a Deus, guarda deste vírus maligno que está, Senhor, causando todo esse transtorno no mundo, em especial na nossa nação brasileira. Pai, no nome de Jesus, que nós como igreja possamos estar, Senhor, firmados na rocha, para breve nós passarmos, aleluia, para as mansões celestiais, porque nós acreditamos que o Senhor virá buscar a tua igreja e receber o teu povo no céu. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um cheiro no vosso coração, até a noite, se assim Deus nos permitir.